A inalação e reinalação de monóxido de carbono é doping? O Tour de France, na verdade, é uma grande vitrine, né? E durante o seu acontecimento, tudo fica muito maximizado. Algumas semanas antes dele, teve uma assembleia que chama Science in Cycling, onde se apresenta estudos recentes envolvendo a prática do ciclismo, treinamento, periodização, enfim, tudo que envolve a performance de um atleta. E ali ainda foi tocado no assunto sobre a inalação e reinalação do monóxido de carbono. Naquele momento, a empresa, que é fabricante de uma máquina que chama Hybrid, que é para fazer essa inalação, falou que tem três equipes World Tour que fazem o uso da máquina, que é Israel Cycling Team, Visma e Emirates. Então, a partir daquele momento, começou-se a questionar, né? O que eles estão fazendo, se isso é doping, se isso não é doping. Para a gente começar a discutir aqui o que é o que com quem, que no final eu vou trazer a conclusão se é ou não é doping, é necessário entender que qualquer substância ou procedimento ser considerado doping, ele tem que estar na lista de medicamento, substância, procedimento, qualquer coisa que seja proibida da UADA, que é o órgão mundial que manda no cabaré todo, tá? Todas as federações, confederações nacionais e internacionais, no final do dia, quando tange a antidoping, controle antidoping, cai na UADA. Ela é a dona do negócio todo, dona, né? É o que faz o controle mundial antidopagem. E a inalação e a reinalação do monóxido de carbono não consta na lista de mecanismos proibidos da UADA. Pois bem, no que consiste isso então? Você que está aqui nesse vídeo, quando sair essa discussãozinha no grupo de pedal e tal, você vai sair daqui craque, você vai saber explicar para a galera o que é isso que tanto se falou durante o Tour de France, que inclusive o Pogacar falou que fazia o uso e que, primeiro, ele falou que não sabia do que se tratava quando ele foi questionado numa entrevista durante o Tour de France. No dia seguinte, ele falou que fazia o uso e que era um procedimento muito simples. Então, vamos entender. 2 pontos. Existe a inalação do monóxido de carbono e a reinalação do monóxido de carbono. Na pesquisa que eu fiz, eu fui ler alguns artigos científicos, porque tem estudos sobre isso. Eu fui ler também entrevistas que foram realizadas, matérias que foram feitas durante aquele questionamento, e o responsável pela Israel Cycling Team e pela Emirates disse que sim, que eles utilizam o método de reinalação do monóxido de carbono para mensurar o efeito do treinamento em altitude. Eles, através desse método, conseguem mensurar a massa de hemoglobina e aí entender qual foi os efeitos daquele tempo que eles passaram treinando em altitude. Nós sabemos, e já é amplamente comprovado e estudado, mesmo que com algumas divergências, né? Alguns artigos apontam para um lado, outros artigos apontam para outros lados, mas é concluído que o treinamento em altitude, porque também tem uma vertente, dorme na altitude, treina embaixo, dorme no alto, treina embaixo, mas de uma forma geral sabe-se que o treinamento em altitude, ele pode aumentar a hemoglobina e os capilares, melhora a depuração do lactato, melhora no VO2 máximo e tem várias outras. Tem uma lista bem extensa sobre os ganhos que o treinamento em altitude traz para nós ciclistas devido à exposição, né, devido à hipóxia, menor quantidade de oxigênio lá em cima e tudo mais. Tem um detalhe, só para vocês estarem bem interagidos no assunto. Treinamento em altitude é diferente do treinamento ao nível do mar. Então, o atleta está treinando no nível do mar, está com uma sequência de trabalho. Ele vai para altitude, ele não faz a mesma coisa lá em cima. É necessário um tempo de adaptação para se começar alguns trabalhos específicos. E não é todos os atletas que se adaptam a esse tipo de trabalho. Tem atletas, por exemplo, que detestam, já tiveram a experiência, fizeram um teste e não se adaptaram. Porém, hoje, no Tour de France, por exemplo, que é a grande vitrine do nosso esporte,
a grande maioria, digamos que a maioria esmagadora dos atletas que estão ali no top 10, que vencem etapas, provavelmente durante o seu ciclo de preparação para essa prova, estiveram em treinamento em altitude. Seja de 3 semanas, que é o mínimo necessário para você ter resultados, seja, por exemplo, de 90 dias, como teve o atleta da UNO-X que falou, que ele ficou 90 dias treinando na altitude, mas passaram por lá, tá? Agora, a questão da inalação e reinalação, eu vou enfatizar aqui novamente para vocês. O procedimento que as equipes confirmaram que utilizam é o de reinalação do monóxido de carbono, que é diferente da inalação do monóxido de carbono. Quando a gente fala dessa questão, é importante você entender que a inalação direta do monóxido de carbono, a depender da quantidade, ela é letal. Então, não é um procedimento que pode ser feito de qualquer um. E esse não é um método novo. Existem estudos de mais de 20 anos dessa prática. Aliás, essa prática já existe há mais de 20 anos, tá? Estudos revelaram que a inalação do monóxido de carbono proporciona ganhos semelhantes ao de treinamento em altitude, sem você precisar se deslocar para a altitude. Quando eu falo altitude, entenda 2.000 metros, pelo menos 2.000 metros acima do nível do mar, tá? Não é tipo, eu vou para 1.000 metros acima do mar, 1.500. O grande efeito está a pelo menos 2.000 metros acima do nível do mar. Então, voltando à questão da inalação, foi comprovado que, num artigo de 2020, numa pesquisa de 2020, que a inalação do monóxido de carbono, ela traz ganhos semelhantes ao treinamento em altitude. Mas é necessário se entender que a inalação, ela é letal, ela pode ser letal a depender da quantidade. E que, até na comunidade científica e médica, é quase que unânime que como que o esporte de alto rendimento, que você precisa tanto da sua saúde, você vai fazer o uso dessa substância, sendo que vai atrapalhar a sua performance. Então, existe uma discordância muito grande sobre o uso da inalação do monóxido de carbono para se obter ganhos na prática do treinamento, na prática do ciclismo, justamente pela parte que ela é muito prejudicial à nossa saúde. Então, concluímos aqui que as equipes citadas, que confirmaram que fazem a utilização da máquina do Rebreathe para reinalação do monóxido de carbono, com o objetivo final de apenas mensurar a massa de hemoglobina e entender quais foram os ganhos do treinamento realizado em altitude. Ou seja, no final do dia, é a mídia que cria polêmica, que faz aquele monte de auê, porque o esporte está em evidência, e se tem uma coisa que a mídia gosta é criar polêmica. Infelizmente, o ciclismo é um esporte que está sempre sob suspeita, mesmo com os atletas sendo altamente testados. Por exemplo, quando um atleta sai do treinamento no nível do mar e ele vai para altitude, a tendência é que tenha-se alterações no hemograma dele. Um atleta profissional, qualquer um daqueles que estavam ali no Tour de France, eles têm um passaporte biológico. Ou seja, todo o sistema sanguíneo deles é rastreado e eles têm que apresentar exames frequentes. Qualquer alteração que dê, eles podem ser suspensos por aquilo. Quando eles vão fazer o treinamento em altitude, eles têm que avisar ao ADA que eles estão indo treinar na altitude, a data que eles estão indo, aonde eles vão ficar, que período que ele é encontrado no hotel, qual o período de treinamento dele, qual horário que ele dorme, qual horário que ele acorda e qual horário que ele pode fazer o controle antidoping. Porque a qualquer momento eles estão sujeitos a passar por controle antidoping. Fora de competição. Cris, mas a gente sabe que, e é uma verdade que eu estou afirmando aqui nesse vídeo para vocês, os métodos de doping estão à frente dos métodos do controle antidoping.
é igual o rastreamento de caminhão, né? Coloca o rastreador no caminhão, mas quem coloca o rastreador no caminhão já está coligado com o bandido, que sabe aonde o bandido já sabe onde vai estar o rastreador no caminhão. Então é isso. É um jogo de gato e rato. Mas esses atletas são amplamente testados. E qualquer alteração que se dê, eles serão ainda mais investigados, né? Porque existe o teste e existe a investigação. Então, até mesmo para eles mudarem de local, o treinamento do nível do mar, para altitude, onde terão mudanças no seu hemograma, eles precisam comunicar ao ADA dessa mudança de local de treinamento. Então, não é um negócio que é feito à torto direito, tá, pessoal? Deu para entender qual que foi aquela polêmica que rolou ali no Tour de France e qual o contexto disso tudo? Se ainda tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei aqui pegando algumas coisas e trazendo mais específico para vocês. Um abraço, até o próximo!